Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Preparado para mais um dia de aula? Tô vendo aqui a Sara, Pablo, Daiane, Luana e Josiana, né? A turma que sempre chega cedo na aula. Bom, pessoal, eu quero desde já agradecer vocês que já estão aí na ponta do eito, né? Já para acompanhar nossa aula de hoje, tá? Hoje, dia 18 de junho do ano 2021. Quero agradecer vocês mais uma vez por estar aí acompanhando, né? E acredito que todos fizeram aí a atividade referente ao sábado, né? Da aula passada, tá? Então, hoje a gente vai continuar. Hoje a gente vai falar um pouquinho das ferramentas de gestão na área agropecuária e também nós vamos fazer exercícios, tá? Então, para quem baixou a aula lá, viu que vai ter a resolução de um exercício aí das culturas temporárias e culturas permanentes a valor justo, tá? Então, hoje nós vamos desenvolver mais um exercício aí dentro da área de contabilidade rural para vocês verem como que funciona essa questão da gente tratar essa receita econômica e depois a receita financeira, tá? Vamos entender um pouquinho sobre essa questão, tá ok? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E aí nós vamos já falar um pouquinho dessas, né, dessas ferramentas de gestão que existe na área, né, da contabilidade rural, tá ok? Bom, acredito que vocês já estão vendo aí a tela, né? Qualquer coisa, se vocês não estiver vendo, vocês podem me falar, tá? Também, se estiver travando, tá, pessoal, vocês podem estar me comunicando, tá ok? Bom, deixa eu só pegar minha água aqui, que eu acabei esquecendo de deixar do meu lado aqui, né? Em vez de quando tem que tomar uma aguinha. Deixa eu só pegar aqui, pessoal, só um minuto. Bom, agora sim, né? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre essas ferramentas. Não sei se vocês já sabiam, né? Que existem algumas ferramentas aí para controle, né? Principalmente na parte de gestão aplicável à agropecuária, tá? Ou seja, em geral na contabilidade rural, tá? Então, dentro dos tópicos aí, a gente sabe que o agronegócio é uma atividade que exige, né, principalmente dos profissionais, uma capacidade de ligar aí com multitarefas diariamente. Existem várias tarefas e é necessário a gente ter um conhecimento, né, apropriado para uma determinada área. A gente sabe que não é de qualquer jeito que a gente faz uma gestão. Então é preciso a gente compreender. Por isso que eu falo para vocês, o conhecimento, pessoal, é o que tem de mais valor em uma pessoa, né? O conhecimento que vocês estão adquirindo através aí da academia, posteriormente vocês vão ter aí a volta, né? Vão ter aí o rendimento, justamente pela questão de estar estudando, né? Estar aí tendo o tempo de vocês, aperfeiçoando essas questões, tanto administrativa, né? Tanto gerencial, tanto em forma geral, tanto na área agropecuária como outras determinadas áreas que vocês estão fazendo algumas disciplinas, tá? Então, conhecimento é o que a gente fala, conhecimento vale dinheiro, vale aplicação, tá? Então, conforme essas multitarefas que existem hoje em dia aí nas empresas, é necessário a gente ter aí, né, um conhecimento a mais. Então, é preciso gerenciar questões administrativas, mas também conhecer as operações de campo, né? Não é só a gente aprender a questão da teoria aqui e não conhecer como que funciona no campo, tá? Então, por isso, a adoção de ferramentas de gestão, principalmente do agronegócio, é uma necessidade cada vez mais imprescindível, vamos dizer assim, tá? Então, com o avanço tecnológico que a gente vê aí nos últimos anos, novas ferramentas de gestão do agronegócios são continuamente lançadas e implantadas nos mais diversos tipos de áreas do setor rural, tá? Como consultorias, revendas de insumos agrícolas e escritórios de gestão rural, como a gente pode observar, tá? Então, vocês podem notar aí que existem algumas considerações que a gente vê basicamente no campo, né? Antigamente nós tínhamos máquinas, né? Aquelas máquinas bem mais manuais, né? Hoje nós temos aí máquinas com alta tecnologia. Eu digo assim, para você hoje operar uma máquina, né, você tem que fazer um curso, né? Então, vocês podem ver aí, principalmente na zona rural, né, nessas grandes fazendas, nós tínhamos aí a colheita do algodão, que era manual, nós tínhamos a colheita do café. Hoje,
já é diferente, né? Hoje é tudo máquinas. Até para colheita de laranja, pocã, vocês podem ver que já existe colheitadeira especificada, tá? Então, pessoal, com o avanço tecnológico, não só na área, né, de contabilidade que a gente está estudando, mas de todas as diversas áreas, né? Existem alguns alunos que, no caso, quando estudam, né, quando se formam, quando não se tem, não acha uma vaga apropriada para o mesmo, né, que deseja na cidade, o mesmo vai para o campo, né? Eu já conheço aí a alunos, amigos, que se formou e foi trabalhar na fazenda, né? Hoje é operador de máquinas, né? Trabalha no escritório também, então tem essa autonomia, por quê? Porque tem o conhecimento de contábil e também trabalha com as máquinas que estão ali, seja no plantio, na colheita. Então é importante a gente saber dessas ferramentas de um modo geral, tá ok? Querendo ou não, pessoal, existe hoje, se vocês forem ver, existem profissões, né, na área rural que ganha muito mais do que trabalhar na cidade, tá? Então essas ferramentas que a gente fala, elas estão se tornando mais amplas. O que vai acontecer? Vai otimizar os trabalhos, principalmente aí dos grandes fazendeiros, né, dos agricultores e dos empresários rurais, que a gente pode dizer, para que tenha melhores resultados em seus negócios. Isso é importante a gente conhecer, tá? Aplicar. Então, vamos conhecer agora a importância da gestão e quais são as ferramentas de gestões, né, do agronegócio, essa gestão mais global, e que são mais importantes para o empresário rural, tá? Que vai conseguir aí otimizar seu trabalho e vai fazer com que essa atividade atinja um novo patamar. Por quê? Porque hoje a gente pode ver que um agricultor, tanto um pecuarista, ele procura o quê? Otimizar a sua produção e ter um resultado maior. É isso que a gente tem que ter em mente. Gestão. Hoje, se você tem controle, se você tem gestão, administração, você consegue atingir aí um objetivo a mais, vamos dizer assim, do que o proposto, tá? Então, a busca, né, pela máxima, né, a gente vai trazer aí a questão da importância. Então, a máxima qualidade tem aí uma gestão no âmbito global, tá? É essencial, é importante para todo tipo de empresa ou negócio. Então, cujo futuro vai depender da forma como que se vai dar a análise de cada setor, tá? Por quê? Porque vai permitir uma maior presença no mercado. Hoje, se vocês podem notar que existem, né, produtos que faz com que dentro de uma propriedade tenha uma produção maior. E hoje a expectativa é essa, né, de pesquisar, de consultar para que a empresa, né, rural que esteja lá, tanto plantando, tanto na parte de pecuária, tenha uma produção maior, tá? E isso é importante a gente saber, né? Isso é importante a gente compreender que hoje existem mudanças. Quando eu falo para vocês que existem mudanças, é no termo geral, tá? Igual no caso de vocês, vocês estão aí quase concluindo a faculdade, depois da faculdade vai vir uma pós-graduação, quem sabe vem um mestrado, quem sabe vem um doutorado e depois um pós-doutorado. Pessoal, a gente não pode parar, tá? Então é o que eu falo para vocês, é importante a gente ter, né, esse entendimento que as coisas mudam e a gente tem que mudar conforme, né, as coisas vão andando. Então assim, dentro desses tópicos que a gente fala, é importante a gente conhecer, tá? No caso do agronegócio, do agronegócio, né, ou da parte rural em si, não pode ser diferente, tá? Então, será uma boa gestão que vai determinar o sucesso diante do mercado, que vai garantir certos cuidados externos e principalmente internos, tá? Então, o processo de gestão vai proporcionar monitorar de perto o mercado onde a empresa atua e também vai possibilitar identificar possíveis ameaças existentes capazes de afetar a atuação da empresa. Portanto, é interessante e tem que ter aí conhecimento para se ter uma boa gestão, tá? Então, dentro dessa importância da gestão que a gente está falando, né, dessa forma será através de um eficaz processo. Então, existe um processo de gestão que o profissional poderá ter o quê? Né? Ou o que deve fazer? Organizar toda a rotina em variedades das atividades, e isso é importante. Hoje a gente nota que nem todo mundo, né, principalmente aí os pequenos, né, agricultores ou médio, né, vou dizer aí os pequenos que se tem aí pouca movimentação, eles não têm essa organização, é o que faz o diferencial, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, né, nem sempre o pequeno agricultor pecuarista, ele tem um controle já determinado, né? Ali a gente pode dizer que é o médio e grande, né, produtor, pecuarista que vai ter essa organização, tá? Então, é necessário. É igual às contas de casa, né? Eu acredito que vocês possam ajudar o pai, a mãe, ou não sei se provavelmente alguém mora sozinho, tem o controle das contas, né? Da rotina, o que vai gastar, o que vai receber e o que vai gastar,
tanto das despesas fixas como as despesas variáveis que ocorrem aí, tá? Também temos aí a seleção de objetivo, organizar metas e fazer um planejamento para alcançá-los, isso é importante, né? E isso a gente fala desde o pessoal até o empresarial. Por quê? Porque você tem que ter um objetivo. Hoje nós temos um objetivo na vida, não é? Vamos dizer assim, vocês têm um objetivo de vencer. Por que vocês estão fazendo a faculdade? Para ter um serviço melhor, a gente sempre fala assim, né? Eu estudo para trabalhar menos e ganhar mais, né? Então, se você quer trabalhar menos e ganhar mais, é um objetivo que você tem, tá? Então, existe esse planejamento. Tem que ter realização de um controle financeiro mais eficiente, né? Ou seja, mais efetivo. É o que a gente fala das nossas dívidas, né? Não gastar mais do que receber, ou, né, dos rendimentos que a gente tem. Hoje existe muitas pessoas que têm esses problemas, né? Gasta mais do que recebe, então já não tem um controle financeiro. Ter todas as informações da sua propriedade rural reunidas, e isso é importante porque dentro de um processo de gestão é necessário, que vai facilitar a tomada de decisões, tanto também como otimizar todas as análises de custo de produção. Por quê? Porque vai buscar informar quais despesas podem ser reduzidas ou até eliminadas, para quê? Para não comprometer a atividade em si. Existe, né? Hoje, se vocês forem observar, nós mesmos, pessoalmente, existe algumas despesas ali que a gente pode eliminar ou até mesmo reduzir, né? Reduzindo automaticamente, a gente vai ter um rendimento maior, tá? O chamado lucro, né? Então, se eu tenho uma receita, menos despesa, eu tenho um lucro ou prejuízo. Então, a gente pode controlar isso. Não é diferente na propriedade rural, tá? Também temos aí como contribuir com a redução dos riscos das atividades agropecuárias, tá? Então, a gente tem que ter noção, hoje a gente consegue observar de uma forma geral, pessoal, como que está essa questão aí principalmente das cotações de compra e venda, né? Principalmente a gente observa aí na parte das bolsas de valores, essa questão, né? Um exemplo da arroba do boi, da saca de soja, do milho. Então, existe, né, um conhecimento por trás para a gente entender como controlar. É a mesma coisa de você comprar ações, né? Não sei se alguns de vocês aí já viram como que funciona a questão da compra e venda de ações, né? Cotas de ações lá na Bolsa de Valores. Então, existe um momento que você pode comprar ações, né? Vai ser um valor mais baixo, e existe um momento que você deva vender essas ações para que você tenha um lucro, né? Vamos dizer assim. Então, seria essa questão da redução dos riscos também, né? Então, é necessário dentro da gestão a gente ter esse comprometimento, esse conhecimento. E dentro também avaliar as particularidades do agronegócio e saber como lidar com cada uma delas, né? Por isso que a gente sempre fala assim, eu sempre trabalho com aquela questão, para tudo se tem jeito, menos para morte, né? Mas do jeito que tá indo as coisas aí, daqui a pouco o homem vai querer fazer uma máquina de ressuscitação, né? Que isso eu acredito que não vai acontecer, porque o poder é só de Deus mesmo, né? Mas então a gente vê como lidar com a situação. Para tudo se tem jeito, tá? Existe perda? Existe, mas a gente tem como contornar essa questão. É necessário termos a gestão, tá? Ou seja, saber administrar. O conhecimento vale muito. Por isso que a gente fala, pessoal, existe a consultoria, né? A consultoria e a assessoria rural. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre essa questão. Por quê, pessoal? Tem essa parte de consultoria e assessoria que vai contribuir tanto para o produtor como para o pecuarista, tá? É importante no âmbito aí do agronegócio, tá? Então, dessa forma, pessoal, pode-se dizer que a adoção de um processo de gestão de qualidade vai possibilitar o quê? O gestor enxergar melhor essa oportunidade real para sim tomar as melhores decisões, tá? Então, a gente pode dizer assim que no âmbito do agronegócio existe contratempos. Vocês podem ver que existem oscilações de preços, né? Às vezes nós temos aí um preço menor da saca de soja, às vezes nós temos um preço maior, como a arroba do boi também, né? Que hoje está em alta, tá? Então, a gente pode observar essas questões, então a gente tem que ter conhecimento. E isso nada mais é do que no âmbito de gestão, tá? Nesse contexto, adotar ferramentas de gestão do agronegócio, assim como ter conhecimento para aproveitar o máximo delas. Ou seja, é uma ação imprescindível e precisa ser considerado o quê? Por todo profissional do setor, tá? Então, para quem quer trabalhar na área rural, existem vários cursos que vocês podem estar aí, vamos dizer assim, fazendo, né, para aperfeiçoar em si o conhecimento. E isso, pessoal, a gente sabe que existem, né, pessoas que têm, basicamente, pouco conhecimento. Por quê? Porque na faculdade é igual a gente sempre fala, né?
esse semestre que a gente tem é pouco conhecimento, então existe um curso maior com maior tempo e justamente focado numa determinada área, tá? Então, na faculdade você aprende de tudo um pouquinho, né? 6 meses de auditoria, 6 meses de... tem aí a questão de contabilidade de custo, 6 meses de economia, como essa disciplina rural, né? Nós temos duas rurais aí, contabilidade rurais, que vai dar ênfase em alguns conteúdos em si, mas é necessário a gente fazer um curso posterior, tá? Então, não deixe de fazer um curso para melhorar o aperfeiçoamento, a questão do conhecimento, tá? Então, quais são as principais ferramentas de gestão do agronegócio? Então, a gente sabe que, na atualidade, vários sistemas de gestão à disposição dos profissionais do agronegócio estão aí, né, com preços bacanas, que podem ser adquiridos. Tais como software, hardwares, aplicativos para smartphone, hoje a facilidade é muito grande, né, pessoal, que vai contribuir com a gestão de todas as atividades relacionadas ao agronegócio. Hoje a gente pode ver a questão de drones, né? Não sei se vocês já viram uma ferramenta muito importante, principalmente nas lavouras. Hoje nós tínhamos, antigamente nós tínhamos aquelas pessoas que iam na parte lá que era plantada, né? Um soja, milho, e a pessoa teria que ir o quê? Pessoalmente no local para ver se não teria algum problema na lavoura, né? Como pragas, problemas de adubo, né? Pouco adubo na planta. Hoje não, hoje nós temos drones. Então, existem sistemas de gestão que vai melhorar, tá? O que isso contribui? Para o desemprego um pouco, né, pessoal? Se vocês forem observar, hoje, para uma colheita aí de algodão ou de café, precisaria de muitas pessoas. Hoje vocês podem ver que isso ainda ocorre, principalmente na cidade de São Paulo, né, no estado de São Paulo em geral, que ainda existem pessoas que são importadas de outros estados para a colheita, né? Principalmente de café, né? Eu não vou dizer algodão, mas é o que mais a gente vê é de café. Então, hoje as máquinas, elas trouxeram um avanço, mas também trouxe um problema como o desemprego. Mas é claro que a gente tem que se adequar, né, pessoal? Por isso que a gente fala, a gente tem que saber lidar com os problemas que surgem, né? Problema de desemprego, a gente tem que mudar, né? A gente não pode ficar só naquela questão, né, de um serviço só, executar um tipo de serviço. Por quê? Porque se ele desaparece do mercado, eu fico desempregado. Então, eu tenho que ter esse, né, jogo, né, de conhecimento. Então, nunca fique só apenas com um conhecimento. Então, você pode ter 2 ou 3, não muito também, porque daí começa a atrapalhar, tá? Então, mas parte boa desses sistemas que a gente falou, pessoal, lança mão de importantes e reconhecidas ferramentas de gestão. Por quê? Porque são utilizadas em todo tipo de gestão, inclusive aquelas que vão estar relacionadas à parte aí do agronegócio que a gente está dizendo em si, tá? Primeiro, pessoal, nós temos o ciclo PDCA. Eu acredito que em algum momento aí de contabilidade vocês já ouviram falar, tá? Fala da parte de administração, não é? Lembraram agora? Pois é. Então, o ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão do agronegócio que ela pode ser utilizada, nem todo mundo utiliza, tá? Mas é uma ferramenta de gestão do agronegócio mais simples e com fácil adaptação. Para quê? Para as propriedades rurais de diferentes portes, podendo ser pequena, média ou grande. Então, PDCA, o que isso significa, né? Para quem esqueceu aí, quando estudou administração aí, eu não sei se entrou a parte da teoria da administração, mas em algum momento vocês ouviram falar, tá? A UPDCA, pessoal, é a sigla, né, para Plan, Do, Check, Act, né? O que significa? Planejar, de plan, né? Do, fazer, check, verificar, e act, agir, tá? Então, significa o quê? Planejar, fazer, verificar e agir em si. É o ciclo PDCA, tá? Mas, professor, isso aí não é aplicável só apenas empresas comerciais e industriais? Pessoal, na rural também, tá? É uma das principais ferramentas de gestão que a gente tem aí, tá? Essa ferramenta, o que vai fazer? Essa ferramenta, ela vai auxiliar o profissional do agronegócio e otimizar aí a questão suas operações, tá? Processos e produtos de forma continuada. Vai estimular o aumento da qualidade e da produtividade por meio da redução de gastos e desperdícios, tá? Então, pessoal, é uma ferramenta muito importante que a gente já ouviu falar em algum momento aí da nossa vida. Principalmente quem estuda muito isso aqui é o pessoal de administração, né? Que vai ter aí, querendo ou não, a questão da gestão mais focada aí na sua, no seu curso, né? Na sua graduação ou um curso posterior, tá? Então, vai auxiliar todo profissional do agronegócio e vai otimizar suas operações. Nesse caso aqui, na nossa aula, a gente só vai passar para vocês o que significa e para que serve, mas em si a gente não vai adentrar muito sobre o ciclo
PDCA, tá, pessoal? Mas é planejar, existe planejamento, tá? Tanto na parte urbana como rural. Então, existe o planejamento, existe o fazer, né? Colocar em prática, verificar, e se tiver algum aí irregularidade, algum problema, né? A gente deve agir com uma decisão, tá? Lembre-se, na nossa vida também, em particular, a gente tem que ter o ciclo PDCA. A gente tem que planejar, tem que fazer, verificar se está dando certo ou não. Se está dando certo, beleza. Se está dando errado, a gente tem que agir e tomar uma decisão, tá? Por quê, pessoal? Isso vai estimular o aumento da qualidade, da produtividade, por meio da redução de gastos e o conhecido aí, os desperdícios, né? Que ninguém quer ter, vamos dizer assim, tá? É importante a gente ter em mente. Então, o que significa, né? Cada um, tá? Essa ferramenta ela é baseada em 4 etapas. Então, nós temos o planejar, tá, pessoal? São definidos os planos de ação, metas e métodos necessários para atingi-los, é aquilo que eu falei para vocês, objetivos, né? A gente tem que colocar um objetivo na nossa vida. Se a gente quer vencer, né? Às vezes, antigamente, a gente pensava assim, para que estudar, né? Hoje, existe algumas pessoas que chegam para a gente e falam assim, mas você está estudando e eu ganho 2 vezes mais do que você. Eu acredito que já aconteceu de alguém chegar e falar isso para vocês, né? Para mim já aconteceu, tá, pessoal? Às vezes as pessoas veem a gente assim, mas, nossa, eu não estudei, parei lá na 4ª série, 5ª série, né? E tô ganhando 2 vezes mais do que você. Aí você fez faculdade, fez pós-graduação, tá fazendo mestrado e ganha metade do que eu ganho, né? Pessoal, isso, né? Isso não é para desestimular a gente, é para a gente ver que essa etapa que a gente está estudando, que a gente está passando, é um degrau na nossa vida, né? Porque essa pessoa que não chegou a ter um estudo em si que fala isso, uma hora eles vão perceber que, né, não vai ter serviço para ele, porque do jeito que está indo, a cobrança, né? Hoje vocês podem observar até questão de concursos. A maioria dos concursos exigem a parte de ensino superior, tá? Raramente acontece de cobrar ensino fundamental e ensino médio. Hoje, todas, a maioria das vagas com valores altos, existe a questão do ensino superior. Então, é interessante, é importante a gente planejar algo na nossa vida, né? Não só ficar nessa. E não só foi um, pessoal. Infelizmente, a gente tem na nossa vida as pessoas falar, mas você ganha tão pouco estudando, eu que não tive estudo ganhei muito. Isso, pessoal, faz parte da nossa vida, tá? Mas o que a gente está estudando é um degrau que a gente não vai cair, né? Essa pessoa pode estar ganhando bem hoje, mas amanhã, automaticamente, essa empresa pode cobrar dela. E aí? Ela vai voltar a estudar, vai gastar um tempo. Então, existe esta questão do planejamento. E não, né? Isso não é para desestimular vocês, pessoal. Sempre estudam. Vale a pena, tá? Dentro do planejamento, nós temos o do fazer, né? Com o planejamento em mãos, é necessário a gente colocar em prática, ou seja, é necessário fazer. Não adianta você ter um planejamento na sua vida e você não colocar em prática, tá, pessoal? Isso é muito comum, hoje, principalmente nas pessoas mais jovens, né? De ter um planejamento, de comprar uma moto, comprar um carro, comprar uma casa, né? Porque futuramente, eu acredito que todo mundo pensa, né? Ou a maioria pensa um dia de casar e ter uma família. Então, você não vai casar e vai ficar na casa dos seus pais, né? Então você tem que ter um planejamento, né? E colocar em prática. Vou comprar uma moto, vou comprar um carro, uma casa, né? Em si, existe o planejamento e o fazer, tá? Depois do fazer, nós temos o check, né? Verificar. Nessa etapa, se deve verificar se os resultados estão sendo obtidos. Então, deve ser realizada desde o planejamento, tá, pessoal? Então, a gente verifica os resultados. Qual resultado eu estou obtendo, né? Tá bom, tá ruim? Se tiver ruim, a gente vai ter que mudar. Se tiver bom, é claro que a gente vai aperfeiçoar para melhorar um pouco mais, tá? E o act é o agir. Então, nessa fase são corrigidas todas as falhas e erros encontrados, aperfeiçoando o planejamento inicial e tornando a gestão ainda melhor. É o que eu falo para vocês. Na nossa vida tem que ter o ciclo PDCA. Sempre melhorar, tá, pessoal? Não retroceder. Então, a questão do agir quando eu falo para vocês, corrigir todas aquelas falhas, né, que existe aí em algum momento ou outro, né? Surgiu uma vaga para uma determinada área, mas eu não tenho conhecimento. Por que eu não vou fazer um curso, né? Vou fazer um curso. Fiz o curso, não precisa mais. Vou parar? Não. Tem que corrigir essas questões de falha, como eu falei para vocês. Não ficar apenas em si numa profissão, tá, pessoal? Como eu falo para vocês nessa questão, além de contador, sou engenheiro civil, então eu tenho aí trabalhado nas duas áreas, né? Sempre aperta nenhuma,
mais a gente tem oportunidade de outra. Então, isso é o quê? É você agir, tá? Então, não fique só nessa questão. Sempre aperfeiçoar aí o seu planejamento para tornar uma gestão ainda melhor, tá? Vale lembrar, pessoal, que essa ferramenta, ela também pode ser utilizada em conjunto, né, com outros recursos. Vai ter outros recursos que vai possibilitar otimizar todo o agronegócio, tá ok? Pessoal, tranquilo? Estão compreendendo aí? Não está cortando não, né? Hoje vocês estão todos quietos, até a Josiane, eu acredito que a Josiane está na empresa, ou não sei se Tô aqui, tá quietinha aí hoje, Josiane? Tô aqui, tô só escutando, mas tá bom o áudio, hoje tá bom. Beleza, Tá então. Mas é importante, tá, pessoal? Em geral, então, quando a gente fala essa questão, né, a Sara, a Daiane, a Luana, o Pablo e a Eva, né, isso é importante a gente compreender todas essas coisas, pessoal. Então, na nossa vida, é aquilo que a gente fala, se você quer ter algo, né, a mais, a gente tem que doar um pouco de si. É importante a gente ter esse planejamento em geral. Então, tá aqui, ó, essa imagem do ciclo PDCA. Então, nós temos aí a questão do planejamento, é localizar os problemas, estabelecer planos de ação, né? Depois nós temos o do fazer, seria a execução desse plano, colocar plano em prática, né? Que é o comum. O check, checar, verificar o atingimento dessa meta, acompanhar indicadores e o action, agir, tá? Seria ação corretiva no insucesso e padronizar e treinar no sucesso. Muito importante, né? Bem coerente aí essas questões que a gente fala do dia a dia, tá ok? Temos outra ferramenta, pessoal, temos outra ferramenta, não sei se alguém já ouviu falar, dos SWOT, né? Significa aí o Strengths, oportunidades. Essa é uma ferramenta bastante indicada para produtores rurais, só que a gente não vê muito falar, tá? Por quê, pessoal? Porque é uma ferramenta que exige um pouco mais de um profissional. Por isso que eu falo para vocês, às vezes tem um profissional que ele não se capacita numa área, não oferece o seu serviço. É igual consultoria, assessoria, a gente tem que ter o que em mente? Conhecimento para a gente oferecer o nosso serviço. Não é assim? Você não vai abrir uma oficina mecânica, né, para prestar um serviço, um exemplo, um conceito um conserto de automóveis pequenos, né, utilitários, sem você ter conhecimento. Imagina, chega alguém lá, diz que o motor está com problema, aí você abre o capô, vê o motor, não conhece nada, como que você vai arrumar, tá? Então é importante o conhecimento primeiro, para depois oferecer o serviço. Então, pessoal, essa ferramenta, ela dá a possibilidade de, né, vamos dizer assim, os pecuaristas, agricultores, né, ou gestores, analisar o ambiente atual dos seus empreendimentos. Por quê? Porque vai verificar os pontos fortes e fracos, bem como os quais são as ameaças internas e externas. Então, é a oportunidade da gente conhecer, né, a matriz SWOT, né. Então, o termo SWOT significa strengths, tá, pessoal? É claro que o meu inglês aí não é tão bom assim, tá? Mas quem for bom e eu errar aqui pode corrigir, tá, pessoal? Da parte de inglês aí eu tenho que fazer um pouquinho mais de curso aí. Mas seria essa questão, né? O strengths, o weakness, opportunity e o threats, né? Que cada letra dessa aí significa alguma coisa. O que seria essa alguma coisa? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Então, nada mais é do que, se a gente for colocar aí no português, seria o FF, né, ou FFOA, tá? Que seria forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Pessoal, é uma ferramenta aí não muito comum, tá? Mas que existem, indicada para os produtores rurais. Então, por isso que a gente fala, hoje a gente fala um pouquinho das ferramentas que existem, que a gente não conhece, mas hoje os grandes consultores, os grandes assessores têm conhecimento dessa ferramenta, chamada matriz, tá? Então, nós temos aqui, ó, só para vocês verem, temos a análise interna, tá? Temos a questão da análise externa. Então, nós temos aqui da análise interna, nós temos os pontos fortes, que seriam os atributos positivos internos, conhecimento do segmento, vantagem tecnológica e preços competitivos, tá? Por que eu falo isso? Sobre a questão, exemplo de quem vende automóveis, é um exemplo aí de uma concessionária. Para você vender um automóvel e convencer, né, convencer o cliente a comprar, você tem que conhecer o automóvel, né? Você tem que conhecer aí a questão do desempenho, da questão do consumo, como que é o veículo. Então, pessoal, é conhecimento do segmento. Por isso que eu falo, às vezes a gente não tem conhecimento para oferecer um determinado serviço, tá? Temos a questão
dos pontos fracos, que nada mais é do que a falta de pessoal qualificado, como eu falei para vocês, são ferramentas de gestão que não é tão muito comum, né? Temos a questão de uma equipe reduzida, ou poucos profissionais, escassez de recursos e instabilidade no fornecimento. O que isso quer dizer? Um exemplo, pessoal, existem, hoje em dia, profissionais, né, profissionais que vêm de São Paulo, Rio de Janeiro, de outras cidades, prestar serviço em Sinop. Isso é questão de falta de pessoal qualificado. Um exemplo, na parte da engenharia, sempre a gente precisa de engenheiro de Minas, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar em engenharia de Minas, né? Que trabalha com questão de Minas. Hoje, em Sinop, nós não temos, né? Às vezes a gente observa no grupo de WhatsApp, o pessoal da Enor, que é o grupo dos engenheiros, que sempre, né, eles precisam desse profissional, e em Sinop não tem, tá? Então tem várias engenharia, elétrica, civil, produção, né? Temos aí outras engenharia, mas engenharia de Minas poucos têm, tá? Por quê? Porque aqui é uma região que não tem muito, vamos dizer assim, oportunidade de trabalho, tá? Mas, querendo ou não, tem a prestação de serviço, tá, pessoal? Então, aqui a gente não tem muita questão. Nós temos pedreira, temos a questão aí de algumas análises, né, que a gente faz, né, o engenheiro civil, ele faz também algumas análises de solos, mas aquele conhecimento mais qualificado se necessita de um engenheiro de Minas. Então, é o que eu falo para vocês. Ah, mas o engenheiro civil, o engenheiro de produção, ele pode fazer uma pós-graduação nessa área? Pode. Só que nem todo mundo observa, né, a questão do serviço. Por quê, pessoal? Porque às vezes a pessoa analisa, mas não tem serviço, eu vou fazer uma faculdade à toa. Pessoal, é um conhecimento a mais, tá? Existe uma pós-graduação que vai te dar a habilitação para trabalhar nessa área, tá? Por isso que eu falo, existe essa questão. Então, essa ferramenta, essa matriz, né, ela vai trazer esses pontos fortes e fracos. Quais são as oportunidades? Temos mercado de nicho, diferencial da marca, capacitação de pessoal e proposta inovadora. Então, vocês podem observar que, às vezes, na cidade aparecem muitas pessoas de outras capitais aí, oferecendo cursos, né? E isso é importante, pessoal. É importante a gente agarrar conhecimento, nunca é demais, tá? É igual a gente fala, conhecimento ninguém rouba, né? Pode roubar aí os bens móveis, né? Que a gente tem, até imóveis, mas conhecimento ninguém rouba. Eu acredito que em algum momento alguém falou isso para vocês, né? Eu ouvia muito falar, minha avó, meu avô, né? A minha mãe, meu pai, a questão do conhecimento. Então, existe oportunidades e a gente deve fazer, tá? Ameaças, pessoal. Então, o que seria as ameaças? A gente saber lidar com concorrência, mudanças regulatórias, novas tecnologias, alterações culturais, tá? Então, pessoal, concorrência sempre a gente vai ter. Concorrência é boa? Claro, é muito bom, né? Por quê, pessoal? Às vezes as pessoas falam assim, eu não quero ter concorrente, né? Mas o concorrente, ele é muito bom, tá? É mesmo vocês também, vocês vão estar aí fazendo faculdade. Quando vocês se formar, pessoal, não leve pelo lado de concorrente, o seu colega que você fazia trabalho, conversava, que vai ser o seu concorrente. Não, ele vai ser um colega de profissão. Então, vocês podem trocar ideias. É claro que sempre um aí vai querer ter aí vantagem, é igual na engenharia, né? Um exemplo que eu cito para vocês sobre a questão de projetos. Então, hoje eu tenho amigos que estudaram comigo, aparecem projetos, né, residenciais para fazer, eu não posso fazer por causa da carga de trabalho, a gente tem muito serviço, né, principalmente nessa parte de ministrar aula, então eu só estou ministrando aula, então assim, não tenho tempo de fazer projeto, realmente não tenho, tá, pessoal? Então, a gente dá aula para vocês, dou aula numa faculdade particular, e ainda estou fazendo meu mestrado, então é uma correria muito grande. Então, esses colegas meus, eu não entendo como concorrente. São colegas de trabalho que aí eu passo, basicamente, o serviço para ele fazer. E depois, futuramente, sem cobrar, sem, né, oferecer aí nenhuma uma cobrança, né, vamos dizer assim, uma cobrança de vantagem, mesmo às vezes repassa algum valor para a gente por ter passado um serviço. Então, a gente tem que ter o quê? Em mente que a concorrência, às vezes, ela é boa. Ah, o meu colega é um concorrente? Pode ser, mas a gente não pode levar muito por esse lado. Por que quando se tem uma concorrência, as coisas muda? Porque você vai ter que aperfeiçoar, tá? Quando você não tem concorrente, você fica na zona de conforto. E às vezes a zona de conforto, ela não vai contribuir para você. Então é importante a gente ter em mente a parte de conhecimento. Primeiro conhecimento e melhorar, mudar, tá? Então existem as ameaças. Concorrência, né? É uma concorrência? É, mas a gente não pode levar por esse lado ruim, tá?
Temos as mudanças, existem mudanças, tanto no campo, né? Vocês sabem que para plantar existe lá um profissional que ele vai fazer uma análise do solo, vai fazer uma análise do tempo para plantar, por isso que às vezes algum ocorre atraso, né, no plantio, não sei se vocês já viram. Então existem mudanças, principalmente climáticas, né, que vai demorar um pouco mais a chuva iniciar, ou uma chuva terminar, então você tem que ter essa questão de conhecimento, tá? Novas tecnologias, pessoal, não é somente eu comprar uma máquina e operar ela. Eu tenho que saber como operar, né? O máximo essa máquina para mim ter um maior rendimento, tá? Por quê? Porque às vezes a gente compra uma ferramenta e a gente não sabe utilizar muito essa ferramenta, ter um maior rendimento. Um exemplo, nós temos a planilha, né? Um caso muito comum, não sei se vocês já viram, as ferramentas do Microsoft, tá? Nós temos lá a questão do Word, PowerPoint, Excel. Essas ferramentas são super ferramentas, pessoal. E você acredita ou não, vocês podem observar que a gente utiliza aí cerca de 6 a 10% dessas ferramentas, tá? Do que ela pode te oferecer, tá? Tanto Word, PowerPoint, né? Planilha Excel. Então, é de 6 a 10% que a gente utiliza as ferramentas. Então, se vocês forem ver cada detalhe, não sei se alguém já chegou a fazer curso, tem o Excel básico, intermediário e avançado. Pessoal, quem tiver a oportunidade de fazer, principalmente tem aí no Senai, né? Não sei agora com essa pandemia, mas quando tiver, para vocês verem o quanto de recursos tem essas ferramentas, tá? Então, a gente, às vezes, tem uma tecnologia na mão, é uma ferramenta e a gente não sabe usar. É isso, fazer curso. Por quê? Porque às vezes, dependendo uma máquina que você compra, existe um curso para você operar determinada marca, tá? E alterações culturais, ou seja, as formas de mudança, né? Isso a gente pode dizer de consumo, né? Eu planto milho, né? Mas não tenho muita saída, então vou ter que mudar para o soja. Então, tem essas alterações em si, tá, pessoal? É a mesma coisa de um produto, né? Você vai fazer um produto para vender, mas será que vai ter aí demanda? Né? Então, você tem que fazer um produto que você observe que vai ter mudança. Isso é importante a gente compreender, tá? Por quê? Porque se você faz um produto e não tem essa mudança, né, na questão da demanda, você vai perder o seu produto. Então, existe essa questão das alterações da gente conhecer em si, tá ok? Bom, a aplicabilidade, pessoal, dessa matriz, ou seja, dessa ferramenta de gestão do agronegócio, é bastante simples, tá? As forças são elementos que representam destaque do ambiente interno do agronegócio. Um exemplo, a elevada fertilidade do solo presente na propriedade rural, tá? Então, se a propriedade ela tem uma fertilidade elevada, eu posso trabalhar muito em si o que plantar, né? O que posso plantar para produzir mais, né? Qual o tipo de produto? Temos as fraquezas. O que isso significa? São as características dentro do ambiente interno, que vai desfavorecer a sua empresa diante dos concorrentes. Exemplo, o solo compactado de uma propriedade rural, que aí você vai ter que trabalhar, tá? É importante. Então, dentro desse tópico, é necessário a gente ter um conhecimento a mais, tá? Já as oportunidades, pessoal, então nós temos aí a questão de duas, vamos dizer assim, aplicabilidade que representa aí tanto as forças como a fraqueza, tá? E temos aí as oportunidades e ameaças, mais duas, né? Dois tópicos da matriz. Então, se relaciona ao ambiente externo do agronegócio, sendo caracterizado como as oportunidades, que vai representar chances geradas para a atividade rural, né? Exemplo aí, selos de certificação que vai agregar valores aos produtos, e já as ameaças são os elementos desfavoráveis externos ao agronegócio, ou o negócio em si, tá? Exemplos, condições climáticas adversas capazes de prejudicar a plantação, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, a gente tem dentro dessa matriz, então, assim, para quem quiser, aqui no caso, é claro que a gente vai falar resumidamente, mas vocês podem estar pesquisando um pouco mais, tá? É importante vocês terem esse conhecimento e, quem sabe, futuramente, fazer um curso dentro dessa parte de gestão, tá ok? Então, pessoal, com todo o levantamento realizado, o gestor ele deve analisar o que ele pode fazer para quê? Para aproveitar os pontos fortes e as oportunidades do negócio, tá? Então, assim vai melhorar o quê? Os pontos fracos e tentar minimizar os efeitos das ameaças potenciais que vão existir, tá? Em outras palavras, a matriz SWOT representa um plano de ação bastante necessário. É importante a gente saber sobre isso, tá ok?
Bom, pessoal, temos aqui mais uma ferramenta 5W2H. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas é uma ferramenta de gestão do agronegócio, tá? Dentro das ferramentas de gestão do agronegócio, essa possivelmente é a menos conhecida, que a gente vai conhecer um pouquinho, né? Que tipo de ferramenta é essa? Mas ainda é bem simples e bastante prática, tá? Então, essa ferramenta, pessoal, funciona como um plano de ação, no qual cada um dos elementos vai auxiliar o gestor a visualizar melhor as suas ações. Por quê? Que precisam ser colocadas em práticas, né? De que forma deverão ser executadas. Então, existe um momento ali que você tem a ferramenta em funcionamento com o plano de ação e esse elemento principal vai auxiliar o gestor a visualizar as ações que estão ocorrendo, já estão aí em funcionamento, tá? E o que deve ser mudada, ou seja, de que forma deverão ser executados para ter uma maior otimização nos resultados, tá? Então, pessoal, nesta ferramenta, os 5 Ws representa what, o que será feito, why, por que será feito, where, onde será feito, when, quando e o por quem será feito, tá? Então, vocês podem ver, pessoal, que essas ferramentas, elas são muito utilizadas pelos ingleses, né? O pessoal aí, os americanos, que criam essas ferramentas, aperfeiçoam, e às vezes no Brasil ela não é colocada em prática, né? Mas por que, professor? Não é boa? Não, ela é boa, só que existem nos grandes centros essas pessoas que dão assessorias e consultorias, pessoal, da parte de gestão, tá? Então, essas ferramentas que eu passo para vocês, elas existem, só que elas não é colocada em prática por conhecimento. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente não tem o conhecimento. Então, quando você tem o conhecimento, você pode tanto estar na consultoria como assessoria rural, tá? É importante a gente conhecer. Vocês podem ver que são ferramentas americanas, né? Quase a gente não vê isso aqui, ou quase não se ouviu falar. Mas são algumas ferramentas que existem, tá? Já os 2Hs representam o quê? O How-Much, né? Então, o que é? Como será feito? How-Much seria quanto vai custar, tá? Então, essa ferramenta de gestão 5W2H é caracterizado como um método que pode ser aplicado tanto para alcançar metas e objetivos, como também para solucionar problemas que, porventura, vão ocorrer, tá? Ou ocorram em si, tá? Entretanto, para aproveitar essa ferramenta, o nível de conhecimento sobre todo o agronegócio precisa ser bem maior, tá? Então, assim, se a gente for analisar de uma forma geral, alguns até produtores rurais nunca ouviu falar dessa ferramenta, tá? É eficiente? É eficiente, pessoal. Só que existe aquela questão de para que mudar, né? A gente tem esse problema, né, de sair lá do cotidiano, né, do usual. Por que mudar? O mais difícil é a gente mudar, né? É a mesma coisa de uma pessoa, quando sai daquela rotina, né? Principalmente aí do perfil, né? Uma pessoa que tem uma determinada atividade, que faz uma atividade, ou até a questão aí de um visual, né? Às vezes a pessoa fala, para que mudar? É necessário, às vezes a gente precisa sair da zona de conforto e ter uma mudança radical, tá? Então aqui, pessoal, nós temos a questão do 5W2H, é uma ferramenta de gestão. Então nós temos aí, primeiramente, o que, ou seja, qual que é o objetivo, tá? Onde, ou seja, o local, por que, né, mudar, né, seria o motivo. Por que eu vou mudar? Quem vai ser responsável em si por essa mudança, quanto, ou seja, qual que é o valor que vai custar, como eu devo fazer o processo e quando, como que vai ser em si o cronograma. E o que, né, aí volta na parte aí do objetivo em si, tá? Então é como se fosse um ciclo. Então a gente tem aí em si essas ferramentas, né, esses 7 itens, o que, onde, por quê, quem, quanto, como e quando. Para quê, pessoal? Para aperfeiçoar nada mais do que as rotinas, tanto na parte da pecuária e também como a parte da agricultura. Isso é importante, é uma ferramenta, tá? Então, se vocês nunca ouviram, vocês estão ouvindo agora esse método, né? 5W2H. Isso significa isso, tá? O local, motivo, responsável, custo, processo, cronograma, tá? E aí a gente fala a questão do objetivo principal para a gente começar a analisar, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Pergunta? Fique à vontade. Agora a gente vai começar a fazer os exercícios. Então, essas são as ferramentas principais, tá? Então, para quem tiver curiosidade, pode pesquisar. Existem vários trabalhos
Então, a gente traz de uma forma mais sintética para vocês, porque o intuito é mostrar as ferramentas, né? Quero ver se posteriormente a gente traz alguns modelos para vocês observarem, mas, por enquanto, nessa aula que a gente preparou dessas ferramentas, seriam essas 3 de gestão do agronegócio, tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, né? Sei que vocês estão quietos aí. Professor, bom dia. Bom dia, Eva, tudo bem? Ô, professor, tudo. Professor, Oi. esses exercícios não pode passar na sexta, a gente fica fazer e entregar no sábado, não? Esses exercícios? É. Mas esses exercícios aqui que eu vou mostrar agora... Não, o que você passa sábado. Ah! O de hoje. Então, Sabe por quê, professor? Porque assim, ó, o sábado eu saí daqui da oficina, já era 2 e pouco. Aí fui fazer almoço com o moleque ainda. Aí fui limpar a casa, aí terminei, aí eu fiz pela metade, né? Porque eu já tava muito cansada e eu tava com sono. Aí eu fiz lá um pouco, mas é muito grande para fazer tudo num dia só. Aí se passar hoje até amanhã, quem sabe, né? Então, o que acontece? Por que Professor, eu passo... eu vou desligar aqui porque é muito barulho, sabe? É uma oficina e é um... Aí você pode falar que eu tô ouvindo. Não, tá ok. Então, assim, Eva, o que ocorre? Aquele exercício, por que eu passo no sábado? Justamente como foi definido pela coordenação, como se fosse horário de sala, né, de aula. Então, que você estaria em sala. Então, assim, o exercício você faria em 2 horas, que teria que ser das 9 às 11. Então, assim, a gente coloca no sábado, a partir das 9, justamente por causa disso, você vai ter um tempo maior, então você vai ter que controlar isso, né? Por quê? Porque se eu passaria ou passasse esse exercício na sexta, muita gente ia resolver na sexta e no sábado não ia desenvolver. Então, é como a gente entender que fosse em aula, tá? Por quê? Porque, vamos supor, futuramente vai voltar às aulas, né? A previsão aí tem tudo, né? As pessoas estão, principalmente o pessoal de casa, estão vendo que provavelmente em agosto, ali, no próximo semestre, tente voltar gradualmente às aulas presenciais. Então, no sábado, você teria que vir para a sala, entendeu? Então, assim, já é um tempo a mais que eu passo. Então, assim, Eva, eu sei a sua correria, o seu trabalho, mas eu peço, assim, que vocês tentem verificar essa questão de elaboração do exercício, né, ou desenvolvimento do exercício, tá? Mas, assim, pela coordenação, ela até pediu, não passem, por quê? Porque você tem que determinar no dia da aula, tá? Então, Eva, por isso que eu até poderia passar, mas, infelizmente, eu não posso passar por essa questão para vocês desenvolverem dentro do horário de aula. Então, a partir das 9 horas está liberado para vocês desenvolverem, tá ok? Não é nem questão minha, mas isso aí já vem em determinação aí da coordenação, tá? Então, assim, como é aula, então, dentro do horário da aula vai ser disponibilizado e, posteriormente, o aluno vai desenvolver. 9 horas ele não vai entrar, nem até as 11 horas, mas aí ele pode trabalhar no sábado à tarde e até as 23h59 ele vai me entregar essa atividade, tá ok? Então, existe exatamente, mas a atividade que eu passo para vocês, no máximo, do máximo, não passa mais do que 2 horas para fazer, tá, Eva? Então, assim, só peço a compreensão de vocês sobre essa questão aí da disponibilização do arquivo, tá ok? Então, não é por minha vontade, não. Eu poderia até disponibilizar, mas isso aí já é uma determinação da coordenação que ela também acompanha o desenvolvimento aí das nossas aulas e as atividades, beleza? Mas eu acredito, Eva, que não sei se mais alguém também teve esse problema para desenvolver a questão, tá? Até porque vocês têm outras aulas também, têm outras atividades. Então, busque dentro desse intervalo, né, fazer as outras atividades, que porventura tiver, mas aí na nossa aula vocês tentem controlar essa questão de tempo, tá ok? Mais alguém, pessoal, teve dificuldade sobre essa questão, ou tá tranquilo, né? Mas, assim, uma questão mesmo não minha, né? Não foi definido por mim, tá bom, Eva? Mas, assim, aquele horário é específico da aula, tá? Então, subentende que das 9 às 11 era para vocês estarem em aula. Então, quando voltar às aulas, vocês vão ter que estar lá, porque se vocês não tiver, vai ter o quê? Vai ter falta, né? A atividade vocês não vão ganhar ponto, porque eu trabalho muito com questão presencial também, de atividade em sala de aula, tá? Então, se o aluno fez durante a aula, ele vai entregar, vai ter uma pontuação. Quem faltou, perdeu. Então, mas aí a gente tem essas alternativas, né? Da gente esticar um pouco o tempo para vocês desenvolverem, ok? Bom, pessoal, então vamos lá para o nosso exercício, tá?
a gente vai falar um pouquinho aí de um exemplo de cultura temporária, considerando o valor justo. Então, a gente fez de custo, e aí a gente vai falar um pouquinho do valor justo. Então, até nós temos 2 exercícios até o final da aula para vocês desenvolverem. Bom, eu peço que vocês peguem um caderno, uma caneta, anotem, né, faça o desenvolvimento como se fosse na aula presencial, tá, pessoal? Por quê? Porque amanhã vou disponibilizar um exercício conforme esse exercício que a gente está fazendo, que vocês vão desenvolver. Então, assim, para vocês não perderem muito tempo, é bom vocês anotarem no caderno, tirar todas as dúvidas, porque na hora de vocês desenvolverem a atividade de amanhã, vocês vão ver que é baseado nesse exemplo, tá? Então, não tem que você abrir os slides ou assistir a aula para acompanhar o desenvolvimento para fazer o de vocês. Então, é importante que vocês anotem aí no caderno. Tem um caderno, coloque a disciplina aí, Contabilidade Rural 2, né? E faça as anotações precisas, tá ok? Bom, pessoal, valor justo. Então, primeiro a gente fala o que é o valor justo, né? Então, o valor justo, pessoal, é o preço que seria recebido pela venda de um determinado ativo, como a gente já falou, ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre os participantes do mercado na data da mensuração, tá? Então, quando se fala transação não forçada, seria a questão do consenso de ambas as partes, né, dos participantes. Essa é a questão do valor justo, não é aquilo que você vai ter que determinar o valor e a pessoa fazer o pagamento forçado. Não, é uma transação não forçada, venda de um ativo que seria pago pela transferência de um passivo, tá? É muito comum, a gente já falou um pouquinho sobre isso, tá lá no CPC 29. Então, vamos fazer um exercício, né, um exemplo aqui da cultura temporária. É claro que eu já fui desenvolvendo, pessoal, mas vocês podem fazer aí os razonetes, tá? De preferência para vocês terem um conhecimento a mais aí, tá? É claro que eu não fiz os débitos e créditos, tá, pessoal? Então, assim, a gente vai fazer, vamos ir fazendo na aula, tá? Se eu ver que vocês não querem fazer o lançamento débito e crédito, tudo bem, mas no exercício eu vou pedir, tá bom? Então, é por isso que é importante vocês já ir desenvolverem aí no caderno, tá? Então, nós temos aqui, considerando os ativos biológicos mais a terra, tá? Então, nós temos o preço dos ativos combinados, fazenda mais plantação, 2.200.000, e o preço da fazenda crua, né, sem nada em cima, com 1.000 hectares, vezes R$1.000 por hectare, R$1.000.000. Então, nós temos o valor justo da plantação, R$1.200.000, tá? Então, pessoal, é importante a gente compreender essa questão do ativo biológico mais terra, como a gente falou aí nos exercícios anteriores, tá? Vamos lá, então, pessoal. Iniciando aqui. Então, na Fazenda Brasil incorreu os seguintes fatos neste semestre. Então, é importante que vocês anotem aí, tá? Sabendo que a Fazenda, primeiro, sabendo que a Fazenda tinha no caixa o valor de R$1 milhão, iniciou-se o cultivo da soja, onde foram gastos 50.000 com sementes, onde o pagamento foi à vista, tá? Pessoal, alguém aí ainda tem, assim, problemas de lançamento, não compreendeu ainda um pouco direito o débito e crédito, ou todos estão com conhecimento aí bem tranquilo nessa parte? Alguém tem dificuldade de fazer os lançamentos débito e crédito? Porque se tiver, a gente vai fazer aqui na aula, então, tá? Eu já fiz vocês podem observar aí o em vermelho, eu coloquei o débito e crédito para ser um pouco mais rápido a nossa aula e não demorar tanto. Mas alguém aí, todo mundo está com essa prática de débito e crédito, ou alguém tem dificuldade? Débito e crédito tá ok, prof. Tá ok? O que só é meio diferente, né, na verdade, é os nomezinhos das contas, né? E no caso são novos, né? A gente não havia visto esses nomezinhos, né? A gente trabalhou com os outros tipos de classificação das contas, né? De nome das contas. Mas a questão do débito e o crédito, beleza. Só mesmo é os nomezinhos ali, para saber qual os nomezinhos corretos para colocar nas contas. Não, beleza. O que eu vou fazer, Josiane? A Daiane, a Sara, a Luana, o Pablo, tá ok? Vocês estão bem no lançamento débito e crédito também, ou às vezes tem alguma dificuldade? Igual a Josiane falou, são contas novas, mas não diferencia muito do lançamento débito e crédito. A gente compreender ali, né? Vocês estão ok ou vocês têm dificuldade? Vocês podem responder aí, né? A Sara, Daiane. Professor. Oi. Essa parte anterior ali que você passou antes, essa parte ali que eu não entendi muito aqueles valores lá de
no slide anterior. Deixa eu voltar aqui, peraí. Esse aqui? É esse, Eva? Isso, professor. Isso. O que isso significa? É claro que aqui, Fazenda, pessoal... mas esses valores aí, ó, fazenda mais plantação deu 2.200.000, né? Preço da fazenda crua. Essa parte aí que eu não entendo, onde é que vem esses valores, como que se chega nisso aí? Isso aqui, ó, ocorre numa avaliação, tá? Então, por isso que a gente vai entrar na questão do valor justo. O que é o valor justo? De mercado, tá, Eva? Então, isso aqui foi determinado pelo mercado, né? Um exemplo, hoje a gente tem aí a venda de um terreno, um exemplo. O terreno, ele... Vamos supor aqui na cidade. Existem na Júlio Campos terrenos lá que vale R$300. O preço dele, se a gente fosse ver, seria R$300 o metro quadrado. Só que pela cidade estar em crescimento, desenvolvimento, esse valor chega a R$3.000 o metro quadrado, tá? Professor, mas da onde que é? Valor de mercado. É o chamado valor justo que a gente fala, tá, Eva? Então, isso aqui foi definido pelo valor de mercado. É um exemplo que a gente coloca para vocês, porque quando vocês forem vender uma determinada propriedade, procure um especialista da área, que aí eles vão te assessorar, tá? Qual o valor que você deve cobrar por uma determinada venda. Então, isso aqui nada mais é do que o valor justo que a gente fala, é o preço de mercado. E o mercado, ele que vai estar fornecendo essa informação. Tá ok, Eva? Então, não vem da gente procurar em tabela ou, né, já de lançamentos em si. É o valor justo, é o valor de mercado que ele vai te falar quanto que vale, tá? É quase a mesma... Entendi, professor, entendi. É como assim se eles fizessem uma avaliação de um terreno que vale aquele valor lá, né? E isso aí é da cultura lá, né? Da plantação da fazenda, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, existe a questão, vamos supor, você plantou lá R$100.000, você teve um gasto de 100 mil. Só que daí chega lá um consultor e vai falar, pode cobrar 200 mil que está dentro do preço de mercado. Então, essa diferença de 100 mil nada mais é do que o valor justo, que você vai ganhar mais, tá? A gente pode até dizer que lá na empresa comercial, quando você vai vender uma determinada propriedade, né, um prédio, tem o chamado fundo de comércio. Acredito que vocês já ouviram falar. O que é o fundo de comércio? É aquele valor que eu cobro a mais por minha propriedade, né? Porque minha propriedade, ela tem um valor a mais, ou seja, por estar numa parte central, por ter uma boa clientela. Então, esse é o valor. Então, no caso aqui, a gente fala de rural, tem a consultoria. Qual que é o valor justo? Qual que é o valor de mercado que está sendo determinado? Então, aqui a gente coloca para vocês, é um exemplo aí do Crepaldi que ele passou, sobre esse preço dos combinados. Mas toda vez que vocês forem vender uma propriedade, procura um profissional, tá? Profissional registrado, que ele vai te dar essa assessoria. Ele vai te cobrar, é claro, né? Ou você pode colocar essa propriedade na mão dele, para ele fazer a venda, tá? E aí, ele, claro, ele vai tirar o valor dele, mas ele sempre vai passar o valor justo para você não perder, tá? Então, isso aqui tem que ter um profissional. Por isso que eu falo, conhecimento é tudo, né? Então, é importante a gente notar essa questão de valores. Beleza, Eva? Deixa eu ver aqui. Professor. Bom, então a Sara, Daiane, Luana, Pablo não me responderam, provavelmente já tem conhecimento, tá? Então, Josiane, o que eu vou fazer? Cada exercício, eu vou falar o débito e crédito, vocês vão anotando aí no caderno, para facilitar, tá? Eu não vou escrever aqui, para a gente não perder muito tempo, mas eu vou dizer para vocês quais são as contas que são débito e crédito. Então, vocês fazem os lançamentos lá, tá? E depois o razonete já vai estar pronto aqui. Só o lançamento que eu vou falar, e aí vocês anotam, a Eva também, porventura, até, e os demais, tá? Que eles não falaram nada até agora, escrevam aí, débito e crédito. Eu vou ir falando e vocês vão escrevendo. Qualquer coisa, a gente vai repetindo, tá? Então, aqui, ó, nós temos, então, o valor inicial. Então, no exercício, pessoal, ele não traz lá a questão de uma empresa comercial, quando a gente inicia, né, contrato social, debita no caixa. Então, já se tem um valor de R$1 milhão, tá? No caixa, apareceu 1 milhão, tá? Iniciou-se o cultivo da soja, onde foram gastos 50 mil com sementes, onde o pagamento foi à vista. Qual que é o débito? O débito, vocês podem colocar o desenho débito, né? Pode colocar aí, pessoal, ó, ativos biológicos, custo soja, 50 mil, e o crédito vai ser da onde que vai sair o valor para pagamento,
50 mil reais. Caixa ou banco, tá? Então, débito, ativos biológicos, custo e soja, e crédito, caixa e banco. Tranquilo? Bem resumido, só para vocês compreenderem da onde que a gente está tirando estão fazendo o lançamento, tá? Essa escrituração. Então, basicamente, seria isso. Beleza? Compreendido, Josiane? Fala para mim, prof, o débito, por favor, de novo. Débito, ativos biológicos, custo, soja. Vai repetir essa mesma descrição que está aí no razonete, tá? Então, débito, ativos biológicos, custo, soja. Você pode colocar sementes também, né, na frente, então vai ficar aí aquisição de sementes, mas aí entre parênteses vai ficar o ativos biológicos, custo, soja, tá? Vai ser o mesmo nome que está aí, sementes, tá, ok? Que a gente vai alocar tudo numa conta só no razonete, para não ficar aquele monte de razonete, e aí a gente perder um pouco de tempo fazendo o exercício aí, tá? E o crédito, caixa e banco, tá? 2, pessoal, foi aplicado adubo na lavoura de soja no valor de 56 mil reais sendo pago à vista. Então, eu tenho um débito, tá? Eu tenho o débito adubo, aí vocês podem pôr entre parênteses tudo isso aqui, ó, tá? Que vai ser jogado tudo numa conta de custo. Então, ativo circulante, ativos biológicos, custo, tá? Soja. Debitou 50 mil. Vou creditar caixa e banco. Então, pagamento à vista, né? Então, débito, adubo, né? Aquisição de adubo, isso aqui entre parênteses. Todos vão ficar entre parênteses aqui, tá? Valor de 56 mil reais. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu... No caso, essa aquisição de adubo seria adubo barra ativos. Deixa eu só... Isso, exatamente. Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que o valor aqui eu não coloquei correto. Só um pouquinho, pessoal. Só para mim... Deixa eu ver... Vocês podem notar aí que... Tá, pessoal, aqui vocês trocam para 28 mil, tá? Eu tô vendo aqui que eu... Aqui, ó, 28 mil, tá? Depois eu vou... Agora sim, agora vai estar certo, senão os outros exercícios lá vai... Beleza? Vocês podem observar aqui, ó, 28 mil, tá? Então, débito, aquisição de adubo. E aí, vocês podem colocar entre parênteses toda essa conta aqui, tá? Que vai lá para o custo, ó. Vocês podem ver que tem os 50 mil lá de semente, 28, então a gente vai alocar tudo isso aqui só no lançamento. Eu posso só fazer esse lançamento? Professor, posso, tá? Porque o adubo vai ser um custo para a lavoura, tá? Mas para mim discriminar de cada produto eu posso colocar, mas eu vou considerar o que está entre parênteses para mim informar o razonete, tá? E aí vou acreditar, como de costume vocês já fazem aí na contabilidade comercial, tá? Debitou isso aqui, creditou esse valor. Próximo tópico, né? Teve-se a utilização da mão de obra direta na lavoura do soja no valor de 80 mil reais, tá? Eu tô vendo aqui que eu coloquei o dobro, né, ou o valor menos, e ficou diferenciado aqui. Nossa. Vocês estão observando aí, pessoal? Deixa eu só... Não tem perigo, a gente vai arrumando aqui o valor, ó. 40 mil, tá? Eu não sei, na hora que eu coloquei o valor, e aí na hora de eu fazer o débito e crédito, eu coloquei metade. Então, vamos utilizar metade, não muda nada, tá? O que vai mudar aqui, ó, né, só o valor, tá? 80 mil, eu coloquei 40. Então, aqui, pessoal, ó, então eu tenho já os outros lançamentos, o azul é o débito e crédito. Então, eu vou lançar mão de obra direta, entre parênteses, ativos biológicos, custo soja, tá? Que eu utilizei 40 mil. Debitei, creditei, caixa ou banco. Beleza? Tranquilo, pessoal? Eva tá anotando aí também, Eva? Tô tentando, professor. Ela tá no trabalho, né? Fica um pouco difícil. Mas depois vocês podem assistir a aula posteriormente, que eu vou postar gravado. Mas é importante. Ô, professor, a aula da semana passada foi colocada lá depois à tarde já? Porque de manhã eu entrei, eu não achei aula. Não, postei à tarde, tá? Porque lembra que a nossa internet estava dando problema, travando. Então eu sempre vou colocar ela na parte da tarde, até no outro dia ela vai estar lá antes de vocês fazerem atividades, porque ela vai ser relacionada às atividades da nossa aula anterior, tá bom? Pode acontecer a internet, problema, mas vocês podem depois consultar lá, tá?
Pessoal, então, próximo lançamento. Então, a gente lançou 4. Foi verificado, né, o valor justo somente na plantação do soja no atual estágio na região de Mato Grosso, no valor de 250 mil. Tá aqui. Lembra, né? A Eva, foi boa pergunta que a Eva falou, tá aqui, ó. O valor de custo, quanto eu gastei? 118 mil. Só que aí eu tive o valor justo, né? Eu tive uma verificação do valor de mercado, que aquela plantação já estava custando 250 mil. Tá aqui, valor justo menos o custo. Então eu tive um ajuste, né? Um ajuste aí do valor justo de 132 mil, que nada mais é do que essa diferença, tá? O valor de mercado menos o valor real, 132 mil. O que eu faço, né? Basicamente, eu tenho aqui o saldo, tá? O saldo, o Josiane e os demais. O somatório. Então, se eu somar 50, 28 mais 40, deu 118 mil. Então, é o valor de custo. E aí, eu tive, né, basicamente, uma variação. Então, como que eu faço? Eu tenho que criar uma outra conta, você pode ver aí, ó, no ativo circulante, ativo biológico soja, valor de custo, tá? Em contrapartida, eu tenho que criar uma conta de resultado, tá? Então, valor de variação do valor justo, tá? De 132 mil reais, tá? Então, isso aqui é um ganho que eu tive. Então, Josiane pode fazer aí, ó, débito e crédito. Qual que é o débito? Débito seria o ajuste de valor justo, né? Você pode até colocar débito e repetir essa conta aqui do Razonete, tá? Josiane e os demais. Não seria Débito. 2 débitos e um crédito, professor? Oi? Não seria 2 débitos e um crédito? Não, esse aqui ainda não. Não, esse aqui é um pouquinho diferente daquele exercício que a gente fez, tá? Uhum. Então aí nós temos a questão, porque isso aqui é valor, lá aquele lá é valor de custo, tá? Se você for ver o exercício, ele é diferente, esse é valor justo, então ele modifica um pouquinho, tá bom? Que a gente vai computar o ganho que eu tive ou a perda. Aqui poderia ser um valor negativo, né? Um valor de perda, mas esse aqui é o valor justo de mercado, então ele diferencia. Então eu tenho, você pode colocar débito e ativo circulante biológico, soja, valor de custo. E o crédito, DRE, variação do valor justo, tá? Então, tive um débito e um crédito, e aí a gente tinha, né, corretamente o lançamento das continhas, beleza? Então, eu faço o quê? Eu faço um balanço, tá? É claro que aqui eu coloquei o balanço, pessoal, eu segui a questão do Crepaldi, o exercício dele, é um exercício bem didático, para vocês compreenderem melhor. Professor, mas eu poderia fazer uma DRE? Poderia. Eu até vou alterar aqui o slide de lugar para vocês compreenderem. Deixa eu só voltar aqui. Compreenderem um pouco melhor, tá? Bom, então nós temos aqui, ó, a questão do ganho, tá? Ganho econômico. Então, aquele ganho econômico, ele vai vir aqui, ó. Onde que ele vai vir? Ele vai vir aqui, ó, na variação do valor justo dos ativos biológicos. Então, você pode ver que não vai ter venda nenhuma, porque é do valor justo de mercado. Então, eu tenho aqui 132 mil, que foi o quê? Foi essa variação aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí eu venho aqui, 132 mil, lucro bruto 132 mil e um lucro líquido de 132 mil. Lembrando, pessoal, que aqui nós tivemos um ganho econômico e não financeiro, tá? Financeiro seria em dinheiro, é quando você vende, aí seria a questão do ganho financeiro. Então, é o ganho econômico que eu estou acompanhando o mercado. Ou seja, é um lucro econômico, se teve o ganho pelo crescimento da plantação, mas ainda não é um ganho financeiro porque eu não vendi, tá? Como que fica no balanço, tá? Aí nós temos em contrapartida os saldos dos razonetes, ó. Então, eu vou ter aqui o caixa, só mostrar para vocês. Então, eu tenho o valor aqui de 50 mil mais 28 mais 40 menos 1 milhão, que aí vai sobrar para mim, basicamente, esse valor de 882 mil, tá? Então, isso aqui nada mais é do que aquelas continhas que vocês fazem. Então, 1 milhão diminuiu aquele valor, que aí eu tenho um valor de 132 mil, tá? Professor, valor lá do... Qual que é essa diferença? A diferença está aqui, pessoal, de custo, ó, que saiu do caixa, tá? Então, eu tenho o valor de 118 mil. Se eu somar isso aqui mais 882, vai dar 1 milhão, tá? E aí eu tenho o ajuste, essa continha aqui que eu lancei, ó, no ativo, 132 mil. Aonde ela vai? Ela vai aqui, ó, ajuste ao valor justo, tá? Que é do soja, beleza? Terras
3 milhões, a gente adotou aí um valor de 3 milhões, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que aquele exemplo que eu passei anteriormente de plantação e terra crua é outro, tá? Então, aqui a gente adotou a questão que seria terras de 3 milhões e capital social de 4 milhões, tá? Então, aquilo ali só foi um exemplo para vocês entenderem como que funciona o valor de mercado, que a Eva teve dúvida, tá? Então, aqui foi adotado, é um exercício que o Crepaldi trouxe e a gente adotou justamente os valores similares dele, tá? Então, ele deu terras. Então, o exercício que eu for passar para vocês vai ter um balanço inicial, tá? E aí vocês vão dar prosseguimento. Então, vocês vão fazer toda aquele lançamento que vocês já estão aí acostumados de fazer na contabilidade comercial, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Perguntas? Então, aqui a gente fez basicamente já um lançamento. Toda vez que eu tenho um ajuste de valor, pessoal, eu jogo lá no balanço IDRE, tá bom? Vocês podem ver aí que é a sequência. Tranquilo? Tem alguma dúvida? Então, vamos lá, vamos prosseguir, né? Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. E aí nós tivemos mais alguns movimentos, então não para por aí. Eu tive um ajuste de valor, lancei DRE e balanço. E aí, prosseguiu, né? O exemplo. Então, depois foram realizados gastos posteriormente de 44 mil com herbicidas pago à vista. Então, tá aqui, ó, Josiane, Eva, os demais. Debito, ativos biológicos, custo soja, então, herbicidas, né? Débito, gastos com herbicidas, entre parênteses, tudo isso aqui, e credito, caixa e banco. Então, são lançamentos não difíceis da gente compreender, tá? Então, só para vocês terem ideia. Então, você pode debitar, né? Aquisição e banco valor de 44 mil. Tranquilo? Beleza, pessoal? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Bom, então, prosseguindo aí o próximo exercício, após um período de tempo, foi realizada a colheita do soja, onde forma gastos, posteriormente 76 mil com pagamento à vista, essa colheita rendeu aproximadamente 7 mil sacas. Então, basicamente, pessoal, nós tivemos aí a colheita da soja, tá? Então, isso aqui foi gasto de colheita. Então, vocês podem colocar gasto de colheita no valor de 76 mil. Como que eu faço o lançamento, professor? Debita gastos com colheita e, entre parênteses, todos essa conta aqui, tá? Valor de 76 mil. E credito, caixa ou banco, né? Aqui, para facilitar, vocês viram que a gente colocou, e o exercício trouxe pagamento tudo à vista, né? Ele tinha dinheiro, então ele foi pagando à vista. Mas poderia ser duplicados a pagar, né? E fornecedor em si, mas aqui é tudo à vista, para facilitar um pouco a compreensão, tá? Então, debitou aí gastos com colheita, beleza, colocou tudo isso aqui, 76 mil, creditou, caixa e banco, valor de 76 mil reais. Posteriormente, foi observado que no ponto da colheita, o valor de mercado da saca na região de Sinop era de 130 reais. Então tá, beleza. Então, valor justo, 910 mil. Professor, da onde saiu esse valor? Pessoal, saiu daqui, ó. Sempre vai vir uma questão antes, para posteriormente a gente colocar o valor. Ele colheu 7 mil sacas, tá? Então, anote aí. Da onde que a gente vai utilizar? 7 mil vezes 130. Então, deu 910 mil reais o valor justo, tá? E o 238 mil? Pessoal, 238 mil é esse valor aqui, ó, do custo que a gente está acompanhando lá, o que foi realmente gasto na lavoura, tá? Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Então, faço o somatório de tudo e aí coloco o valor do saldo, 238 mil. Então, 910 mil menos 238 mil, que é o custo que eu tive realmente. E aí eu tenho que considerar também o valor anterior, que eu já tive, e aí a variação, tá? Então, é esse, menos esse e menos esse. Por quê? Porque esse aqui já foi registrado uma vez. Vocês vão ver aí como que vai ficar na DRE e no balanço, tá? A variação no valor justo, eu tive um ganho de 540 mil, tá? Então, como que eu faço? Eu debito, tá? Essa variação do valor justo, entre parênteses, tudo isso aqui, ó, do ativo. Debitei e creditei
Opa, deixa eu voltar aqui. E creditei DRE variação valor justo de 500 mil. Então, tem um débito e tem um crédito, método das partidas dobradas, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Compreendido? Pode falar aí, tá? Espera aí, prof, deixa eu fazer esses lançamentos. Espera aí um pouquinho. Pessoal, lembrando que, como a gente está, eu estou passando para vocês o débito e crédito, mas essa aula já está no portal, tá? Se porventura vocês não entenderam, por isso que é importante vocês só fazerem o lançamento. Depois vocês voltarem lá no slide, que daí vocês só vão comprovar os lançamentos que a gente está passando para vocês aqui, tá? Então, não se preocupe, porque como já está lá, só se preocupe em fazer o lançamento, para depois vocês retornar, coloca o número 7 e tal, tudo, faça as anotações para vocês compreenderem um pouco melhor. E aí vocês voltarem lá no slide e comparar, tá bom? Qualquer problema, já ocorreu da gente passar um gabarito, né? Como eu exportei de uma planilha para outra, deu uma pequena diferença, distorceu os números, e eu fui lá e corrigi, tá? Então a gente sempre fala, se deu aí variação, se não teve o valor correto, porque às vezes vocês podem calcular e deu uma pequena variação. Vocês podem me perguntar que eu vou lá verificar, se tiver errado a gente corrige, tá? Pode acontecer isso, a gente jogar numa planilha outra e dar um probleminha aí, tá? Bom, aqui no caso, pessoal, ó, deixa eu ver aqui. Então, aqui no caso, a gente transfere, né? Colher o produto. Então, até aqui, ó, nós tínhamos essa continha, tá? Vocês podem ver de custo. E essa conta dos ativos biológicos, também do ativo circulante, que é uma cultura temporária, né? Depois de tudo isso que eu colhi, eu vou fazer o quê? Eu pego essas duas contas, pessoal, e vou transferir para o estoque. Se está pronta, por que eu vou deixar lá nessas continhas? Então, existe aquela questão que a gente viu na nossa aula anterior, a questão da transferência, tá? Então, qual vai ser o lançamento? Então, eu vou debito, ativo circulante, estoque, produtos agrícolas, soja. Então, debito, coloco o valor 778 mil. E vou creditar duas contas creditadas do custo e do valor justo lá do ativo circulante, tá? Então, eu credito 238 mil essa conta, coloco tudo essa conta, transferência, né? E depois credito uma conta transferência também do valor justo de 540 mil. Então, aqui vocês podem ver que eu zerei ela, ó. Então, eu somei 238 mil mais 540 e joguei lá na conta de estoque. Porque uma vez que você colheu o produto, você não pode deixar nessa conta, você tem que transferir e jogar em estoque, tá pronto para venda, tá? Beleza? Anotado? Débito, estoque. É aquela mesma coisa que você já faz na comercial, tá, pessoal? Não se esqueça. Aqui só diferencia um pouco como é na parte rural, chega um certo tempo que eu tenho que transferir essas contas pro estoque. Então, eu não posso deixar lá, né? Porque aqui é quando eu estava na parte de, vamos dizer assim, dos produtos em crescimento, né? Eu estava cuidando do produto. Chegou então, esse, no caso, são 2 créditos e um débito, né, prof? Isso, esse sim, tá? Então, um débito e um crédito, porque essa continha eu tenho que eliminar ela também, porque eu já não vou ter mais a questão do lançamento aqui do valor justo, tá? Esse valor aqui eu já não tenho valor de mercado, já está pronto. Então, vocês vão ver posteriormente o que vai acontecer. Então, lembre-se a questão lá, não sei se vocês já viram a questão do estoque, né? Quando eu dou baixa no estoque, eu tenho que dar baixa no estoque comum e jogar lá no custo do produto vendido. Então, aqui basicamente é um pouco diferente, porque é uma transferência já dos produtos prontos, tá? Então, essa conta ela não vai ser mais utilizada, porque a planta está pronta, eu já colhi, beleza? Como que fica, pessoal? Então, fica aqui, ó, basicamente no balanço, tá? Se vocês forem ver, é claro que é costume, né, a gente colocar DRE primeiro. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Tá aqui, ó. Então, a DRE, ela prossegue cada 3 meses, ó. 132 mil saldo anterior e o 540 nada mais é do que aquele valor que vocês viram aqui, ó, a variação, tá? É uma receita econômica. Então, eu só tô pulando o balanço porque é costumeiro a gente fazer a DRE primeiro para depois fazer o balanço, né? Tá aqui, pessoal, ó. Então, se repete aquele valor de lançamento. Como que fica no balanço?
vai se repetir os saldos de um mês para outro, né, a cada 3 meses aqui que a gente colocou, e aí vai diminuindo, porque eu tive gasto né, basicamente lá do custo da produção. Então, aqui repete, 762 mil. Professor, da onde saiu esse valor? Pessoal, saiu daqui, ó. 50 mais 28, mais 40, mais 44, mais 76, menos 1 milhão. O que sobrou para mim foi esse valor de 762 mil, tá? Professor, da onde que saiu esse 778 mil? Pessoal, é estoque, tá? É o que eu transferi aqui, ó. É esse valor aqui que vai lá agora no ativo, ó. Beleza? Nesse ano eu não tive mais, né, ajuste de custo, igual aquele lançamento que a gente fez, então não se coloca nada, tá? Repito, a questão das terras não muda, não foi vendido, e o capital social também se repete. E aí os lucros acumulados nada mais é do que aqueles 540 mil reais que eu transfiro, ó, que a gente faz a transferência da DRE. Oi. No caso ali, bem aí, no estoque desse balanço, né, no caso da área agrícola, o estoque ele fica desmembrado ali em produtos agrícolas, soja, ativo. Isso. Aí ele isso que o 778 não ficou na frente do estoque geral, ficou na frente de soja, porque esse foi os produtos, né, os gastos, né, no caso o que sobrou no estoque do soja. Isso, é porque aqui, ó, eu poderia repetir 778 até aqui em cima, tá? Pode, mas para exemplificar, aqui embaixo poderia ter milho. Então, poderia exemplo, 100 mil. E então, o estoque, aqui eu coloquei resumido para vocês entenderem, aquele monte de número. Mas aqui a gente sabe que aqui vai 778 mil e aqui 778 mil, tá? Então, para não ficar aquele emaranhado de informação, para vocês compreenderem, mas é o costumeiro que a gente faz lá nas contas. No caso ali poderia ter dois produtos, né? Igual você falou, soja, milho, então daí ficaria separados os gastos e os, né, ali da soja e do milho, né? Isso, exatamente. Nos balanços reais, nas empresas, vocês vão ver que vai ter várias culturas. Então, vai trazer o valor aqui, né, igual 100 mil, poderia ser soja, milho, algodão, e aí aqui basicamente vai ser o somatório de todos esses aqui, tá? Então, para compreender um pouco melhor, eu só desmembrei aqui as continhas. Mas aqui vai 778 mil e 778 mil, beleza? Como aqui também, né, ó, ativo circulante, então vai somar 762 mil reais, tá? Mas a gente desmembrou aqui, vocês podem fazer nos exercícios dessa maneira, tá? Para não ter problema nenhum aí, emaranhado de informações. Posteriormente a gente pode até fazer, tá ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Então a gente vai prosseguir, tá? Então aqui, pessoal, a gente fez a questão da transferência, né? Então, tá aqui, transferir. Agora, nós vamos vender sacas, né? 5.500 sacas de soja por 130 reais, por aquele valor justo, né? Então, o que que eu faço? Eu crio uma continha de receita de venda e também jogo lá no Caixa e Banco. Então, como que vai ficar aqui? Josiane e os demais aí, Eva, Sara, debito caixa, tá? Como uma empresa comercial que eu estou recebendo à vista, debito caixa ou banco, 715 mil, por quê? Porque se você pegar 5.500 vezes 130, vai dar os 715 mil, tá? E credito receita, comum, mesma coisa da comercial que vocês já fizeram, tá? Então, debito caixa e banco, 715 mil, e credito receita de venda soja, 715 mil. Tem um débito e tem um crédito, média das partidas dobradas, tá? E agora, professor, o que que eu faço? Agora eu faço outro lançamento, por quê? Porque eu tenho que dar baixa no estoque, né? Então eu tenho lá, ó, o valor de 778 mil, que estava em estoque, né? Que seria aquelas 7 mil sacas vezes 130, e agora eu tenho que dar baixa no estoque. Então eu jogo para o custo do produto, 715 mil, e credito o estoque para dar baixa. Sobrou 63 mil reais. Então aqui, nesse lançamento, eu debito custo do produto vendido soja e credito, né, ativo circulante estoque, produtos agrícolas soja. Tá ok? Compreendido, pessoal? Difícil? Um pouco diferente, né? Mas não é aquela... Então, para quem não entendeu aqui, ó, desses dois lançamentos, debito caixa e banco e credito receita de venda de soja. Nesses dois lançamentos em verde, debito
tá? Custo do produto vendido, soja, e credito, ativo circulante, estoque, produtos agrícolas, soja, tá? E aí fechou. Então são 4 lançamentos de débito e crédito aqui, tá? Como que fica? Agora, pessoal, nós tivemos uma receita de venda, né? Então a gente vai ver o quanto deu basicamente de lucro, né? Será que teve lucro? Será que não teve lucro, prejuízo, ficou na mesma? Pessoal, agora vocês compreendem, ó, 715 mil é a receita de venda. Da onde saiu? Saiu daqui, ó. 715, custo do produto vendido. Teve lucro? Não, tá? Vocês podem ver que não teve. Por quê? Porque eu já tinha feito a cada 3 meses o lançamento da variação do valor justo, tá? Então, pessoal, se vocês forem observar, aqui o mesmo preço de venda foi o custo do produto. Por quê? Porque eu tive uma avaliação de R$ 130 a saca e também tive a venda por 130. Então, não tive lucro. Isso aqui, então, a gente pode dizer assim, que na empresa, esse valor justo é para ela, a cada trimestre, ela está acompanhando a questão do ganho econômico que ela tem. Então, o valor justo, ela te dá essa ênfase, né, para você compreender o que seria a questão do ganho econômico e do ganho financeiro. Então, ela não teve ganho financeiro porque ela já estipulou nos outros 3 meses, né, nos 3 primeiros meses, o valor justo que ela teria da plantação, tá? Como que ficaria o balanço? Tá aqui, ó. Então, aqui ele fica os 4, né, trimestre, tá, pessoal? Então, tá aqui, ó, só para vocês terem ideia. Então, 778 mil, que é lá do balanço anterior, 63 mil é o que ficou em estoque. Da onde é esse valor, professor? Daqui, ó, do saldo. Então, eu faço a movimentação também e jogo lá no balanço. Custo não teve mais, porque já estava em estoque, eu dei baixa. 715 mil eu joguei lá no caixa, porque eu recebi, tá? Terras continua o mesmo, capital social continua o mesmo, e o valor dos lucros acumulados continua o mesmo. Oi. Esse balanço, no caso, já está com 4 colunas. Isso. Essas colunas, no caso, foi mês 12, do mês 12, aí a cada 3 meses, isso. Então aqui a cada 3 meses que vai tendo esses fechamentos, né? Tipo assim. Lembra que aquela cultura, a gente falou, as culturas temporárias, elas demoram de 3 a 4 meses? Então, esse exercício, ele considera que 3 meses você teve uma plantação e o gasto dentro dessa plantação. Depois dos 3 meses foi para estoque, e aí depois você vendeu um certo tempo, tá? Então, você pode ver que está aqui, ó, 3, 6, 9, a cada 3 meses a gente fez uma avaliação, tá? Então, na cultura, lá na parte rural, tem essa diferença do que a gente faz numa empresa comercial, que é uma vez por ano, né? A gente atualiza o balanço. Mas a rural tem essa atualização pelo valor justo, tá ok? Então, no exercício de vocês vão fazer também 4 colunas, tá? Para colocar os valores aqui, beleza? Aí você fala assim, na parte rural dá mais trabalho. Pessoal, é porque existe o valor de custo e valor justo. Então, existe essa movimentação, tá? Por causa das negócio culturas. Do valor de custo, valor justo aí, complicadinho, né? Mas amanhã, Josiane, vocês vão fazer esse de valor justo, tá? O custo fica lá para trás. Posteriormente, a gente vai falar um pouquinho mais dele. Mas para vocês conhecerem como que funciona, né? Os lançamentos. Então, é igual você falou, professor, não vai ter 4 lançamentos? Não, no valor justo a gente só tem 2 lançamentos em si, tá? Um lá no ativo e outro na DRE. Então tem essa diferença aí, valor justo e valor de custo, tá bom? Beleza? Então, pessoal, prosseguindo, tá? Então, como eu falei para vocês, dúvidas, volte depois do vídeo que a gente vai estar postando, tá? Agora vamos fazer da cultura permanente, tá? Pessoal, só um minutinho, deixa eu pegar uma água aqui, tá? Só um minuto.
Bora, pessoal, vamos lá então, né? Bom, a gente falou aí e fez um exercício de uma cultura temporária. Agora a gente vai falar, né, fazer um exercício, pessoal, de uma cultura permanente a valor justo, tá? Então vai ser a mesma coisa, só que agora vocês vão ver que o produto é diferente, mas uma cultura permanente, né? Como que funciona da permanente? Vamos saber agora, tá? Então nesse exemplo, pessoal, nós vamos considerar uma plantação de eucalipto, que normalmente dura aí de 7 anos. Então vamos estimar a produção em apenas 3 anos e no quarto ano teremos a venda, tá? Então os custos serão registrados em contas separadas do ajuste a valor justo, tá? Eu sei que confunde, é igual a Josiane falou, e a Eva também falou, né? Confunde um pouco valor justo, valor de custo e tal, mas é isso que acontece na contabilidade rural, tá, pessoal? Então a gente tem que ficar ligado nessa parte aí, tá? Pessoal, iniciando, nós temos aí a questão de um balanço patrimonial, tá? Fictício. Então nós temos aí equivalente de R$1 milhão também, terras 3 milhões, e aí nós temos a questão do valor do capital social de 4 milhões, tá? Porque foi terras, 3 milhões, 1 milhão de caixa, e aí equivaleu o valor do capital social, tá? Vamos lá, lançamentos inicialmente, né? Teve-se os gastos na plantação do eucalipto, como foi da soja que a gente fez, agora é eucalipto, então anote aí, tá? Um exemplo de culturas permanentes, no valor de R$400 mil, com pagamento à vista. Então, lembrando, pessoal, né, o gasto é grande, mas o retorno também, vocês viram lá na soja, é maior, né? Então, como que fica o débito? Então, Josiane e os demais aí, ó, Eva, Sara, né, debita essa conta aqui, ó, tá? Gasto com plantação, entre parênteses, tudo isso aqui mesmo, para a gente compreender, e credita caixa e banco. Então, não vai ser diferente do que a gente fez, tá? Lembre-se, leve em consideração esse exercício que eu já passei os razonetes para facilitar para vocês. Então, nós temos o débito e nós temos o crédito. Então, fica certinho, né? Iniciou. 2. Posteriormente, teve-se gastos com a mão de obra na cultura do eucalipto, no valor de 60 mil, pagamento à vista. Então, lembre-se, debito, gastos com mão de obra, entre parênteses, tudo isso aqui, tá? Valor de 60 mil, debitei, tá aqui. E credito caixa e banco. Então, para facilitar mais ainda, a gente colocou também como se fosse pagamento em dinheiro à vista, tá? Debitou, creditou. Então, debitou, gastos com mão de obra e creditou, caixa e banco. Tá ok? Beleza, pessoal? Anotado? Então, fica bem tranquilo aí o exercício, né? Vamos para o terceiro. Então, ao final do primeiro ano, então já não é mais 3 meses, tá, Josiane? Agora é 1 ano. Então, ao final do primeiro ano, determinou-se que o valor justo da plantação era de 540 mil, tá? Então, se a gente for voltar aqui, ó, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter o valor do custo, ó, 460 mil. E aí a gente fez uma avaliação, tal, foi um profissional e falou que aquela produção estava em 540 mil. Então, 540 mil menos 460 mil, sobrou o quê? 80 mil, é o ajuste de valor. É a mesma coisa da cultura lá temporária, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir uma continha de valor justo, já não é mais custo, né? E aí eu vou abrir uma continha lá de resultado também, a variação, o ganho que eu tive. Então, debito, tá? Ajuste de valor justo, né? Entre parênteses isso aqui. E aí eu credito na DRE variação do valor justo de 80 mil, um ganho econômico que eu tive, tá? Debitei isso aqui. Então, só você olhando aqui, você já compreende, né? 80 mil debitei e creditei na DRE variação do valor justo de 80 mil, tá? Então, vamos lá. Toda vez que tem essa questão da variação, eu tenho que jogar no balanço DRE. Então, eu tenho aqui, ó, DRE 80 mil, conforme a gente já fez, né, na cultura temporária, e aí no balanço eu tenho um valor de 540 mil. Por quê, pessoal? Porque é aquela diferença do custo, ó, 460 mil mais 540 dá 1 milhão, tá? Terras continua o mesmo, e o ganho que eu tive foi esses 80 mil aqui que eu coloquei do ativo não circulante, tá? Não, agora não é ativo circulante, é não circulante 80 mil, tá? E aí eu faço todos os somatórios, é claro que o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo, 4 milhões e 80 mil reais. Tá? Professor, esse balanço aí faz só um balanço, aí vai colocando os períodos, né? Aí cada período vai jogando o valor que deu naquele período? Isso, são balanços chamados balanços sucessivos, tá?
que daí eu te dei um saldo, e aí a movimentação que teve aqui nas DREs, né, ou na movimentação dos razonetes em si, DRE e ativos, é o que você vai jogando aqui. Você pega os saldos, tá? Como você já fez lá, e vai jogando aqui. Beleza? Beleza. Então tá. Pessoal, então tá aqui a DRE, como eu falei para vocês, aquela variação, não muda muito, tá? 4. Posteriormente, teve-se os gastos com a mão de obra na cultura do eucalipto, no valor de 20 mil reais com pagamento à vista. Então, teve-se gasto com mão de obra, então eu debito, agora é custo, né? Eu debito gastos com mão de obra e coloco isso aqui entre parênteses, né, com o valor de débito de 20 mil. E credito caixa e banco, tá? Então, isso aqui é bem tranquilo vocês fazerem. Gastou 20 mil, debitei, creditei, da onde saiu? Saiu do caixa, o equivalente de caixa, tá? Pessoal, ao final do segundo ano, determinou-se outro valor justo na plantação. Por isso que é importante a gente ter um profissional sempre acompanhando para a gente ter ganho, né? Ou, por acaso, pode ser um prejuízo também, que aí a gente tem que adotar algumas medidas. Então, ao final do segundo ano, determinou-se que o valor justo da plantação era de 600 mil. Então, eu coloco o valor justo menos 480 mil, que nada mais é do que esse valor aqui, ó, esse somatório do custo. Então, eu tive aí um valor justo antes reconhecido de 80 mil. Então, esse menos esse é o que sobra o valor justo do momento, 40 mil. O que eu faço? Vou lá e lanço na continha valor justo do ativo não circulante mais 40 mil, tá? Então, debito, né? Coloco tudo isso aqui, 40 mil. E credito DRE, variação do valor justo, tá? Valor de 40 mil aqui, tá ok? Beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, aí eu faço o balanço e a DRE. Então, eu venho aqui ó, na DRE, coloco 40 mil, foi aquela diferença, né? Que é 80 mil mais 40 mil. Mas eu coloco o valor justo do período, tá? Então, tenho aqui a variação do lucro econômico. Faço o balanço novamente. Então, eu tenho aqui 520 mil, que vai diminuindo o caixa, né? Se vocês forem pegar aqui, ó, 480 mil menos 1 milhão, dá 520 mil. É o que está aqui, tá? Terras não muda. E aí eu tenho custo do eucalipto, 480 mil. O interessante, pessoal, é só vocês observar, ó, esse aqui mais esse, ele vai ser o somatório do caixa, tá? Então, se você pegar esse valor de custo mais o valor de caixa, vai ser igual ao valor de, né, que eu tinha em caixa inicialmente, ó, 520 mil mais 480 mil. Então, esses valores, se tiver, não fechar o valor do caixa inicialmente, é porque está errado, tá? E aí, o eucalipto, valor justo, lá no ativo circulante que eu coloquei, é o somatório, ó, é o saldo. Então, 120 mil. Somei, deu 4 milhões e 120 mil. E aí, capital social e os 120 mil, basicamente, do que eu tive, que é o somatório, tá? Lá na DRE. Beleza? Tranquilo, pessoal? É claro que aqui, pessoal, eu coloco do período, tá? Mas aí eu faço o somatório para colocar no balanço patrimonial. Beleza? Então, vamos lá, pessoal, prosseguindo aqui, faltam 17 minutos para dar tempo a gente terminar aí antes de uns 10 minutos, né? Eu acredito que vocês têm aula aí depois das 9, né? Todos têm aula depois das 9 horas? Eu sempre tento terminar um pouquinho antes para vocês descansarem, né? Tomar uma água, um café, se esticar. Eu acredito que sim, né? Vocês vão ter aula, tá? Se não tiver, tranquilo, mas é que eu tenho aula às 9 horas, tá, pessoal? Então, eu sempre termino um pouquinho para esticar o esqueleto, né? Bom, depois tivemos mais alguns lançamentos. Então, posteriormente, teve-se mais alguns gastos com mão de obra na cultura do eucalipto, no valor de 30 mil, com pagamento à vista. Novamente, pessoal, vou utilizar aqui o razonete de custo, né, vou trazer aqueles outros valores e debitar. Então, debito gastos com mão de obra, tá? E coloco isso aqui tudo na frente e debito o valor de 30 mil. E credito caixa e banco, 30 mil. Então, essas cores aqui é o débito e crédito para vocês compreenderem um pouco melhor, tá? Debitei, isso aqui, 30 mil. Creditei, caixa, o equivalente de caixa, 30 mil. A fazenda teve gastos com a colheita. Então, já chegou o momento da colheita, hein? No valor de 70 mil com pagamento à vista. Então, o que eu vou fazer? Custo também, vai ser o custo da colheita. Debito, custo da colheita, isso aqui tudo entre parênteses, e aí coloco o valor de 70 mil. Credito caixa, ou equivalente de caixa, 70 mil, tá?
No ponto da colheita, nós tivemos outro valor justo, pessoal, de R$760 mil, tá? Então, eu olho lá o custo, aqui, ó, somei o custo, 580 mil. Só que naquela temporada, 760 mil. Então, eu diminuo o valor que eu já tinha reconhecido, então 760 mil menos 580 menos 120, sobrou o valor de R$60 mil, tá? Então, esse valor que eu faço o lançamento lá no valor justo, ó, tá? Então, ativo não circulante, coloca aqui 60 mil. Então, debito, ativo não circulante, tudo valor justo. E credito DRE, variação do valor justo, de 60 mil, tá? E aí, basicamente, né, se a gente for observar, nós temos aqui essa variação. Eu já vou fazer lá o balanço DRE, tá? Mas aqui, pessoal, tá na colheita. Então, o que que eu faço? Basicamente, eu vou transferir como lá na cultura temporária. Então, eu tenho lá de custo e tenho o valor justo lá do ativo. Ó, duas continhas do ativo. Eu jogo lá em estoque, tá? Então, se eu somar 580 mil mais 180 mil, dá 760 mil, tá? E aí eu faço o balanço, né? Então, basicamente, tá aqui, ó, 420 mil, tá? Professor, mas deu diferença aí nos valores, né, que o senhor estava falando, 520 mil, 400, deu exatamente, pessoal, por quê? Porque esses 420 mil do caixa, ele foi somado aqui, ó, mais 760 mil, tá? Que aí é a composição desses dois aqui, beleza? Então, se você for somar agora, né, de primeira era assim, ó, 480 mil mais 520 mil dá 1 milhão, mas agora ficou 120 mil a mais, tá? E aí nós temos as terras, repete, tá? Capital social não muda. E aí nós temos um ganho de 180 mil, que nada mais é do que o somatório dos três. Eu tenho que fazer a junção, tá, pessoal? Então, 80 mil mais 40, 120, mais 60, 180 mil tá aqui. Então, fechou o balanço. Por quê? Porque eu joguei as duas contas, né? Eu joguei as duas contas, basicamente, do valor de custo para o eucalipto madeira. Então, eu fechei aí o valor de 760 mil, tá? Beleza, pessoal? Dúvidas? Pergunta, tá? Prosseguindo, pessoal, para a gente finalizar, tá? Então, tá aqui os valores, tá? A cada ano, ó, vocês podem ver que a cada ano, já não é mais trimestre, é cada ano. E aí a fazenda resolveu vender todo o seu estoque por 760 mil, recebendo à vista. Vai ser do mesmo modo que a gente fez lá nas culturas temporárias, tá, pessoal? Então, a gente fez aí, basicamente, o que a gente fez nas culturas temporárias. Então, eu faço a receita de venda, ó, 760 mil, credito, né? E debito caixa. Então, debito caixa equivalente de caixa, 760 mil, e credito receita de venda, 760 mil, como a gente fez, tá? E aí, depois eu vou dar baixa, basicamente, né? Mas aqui ela vendeu todo o estoque. Então, basicamente, eu dou baixa, né? Já no estoque. Aqui eu não coloquei, pessoal, mas subentende aí a questão, né? Eu creditei aqui, né? E debitei custo do produto vendido. Tá ok? Então, eu debito custo do produto vendido, 760 mil, e credito estoque, tá? Nesse aqui eu não cheguei a finalizar, mas subentende lá igual lá naquele outro exercício, não muda nada, tá? Então, 760 mil, e basicamente vai, né, para DRE, custo do produto, e baixa no estoque, porque não tem mais nada. Como que fica? Agora sim, né, eu vendi tudo, ó, 760 mil, que tá aqui, ó, a venda, então tá aqui. O que que eu tive de lucro? Pessoal, não tive ganho nenhum, porque eu redistribuí ano a ano. Então, por isso que é a questão que a gente fala da cultura, apropriar aí a questão do valor justo, tá? Então, eu não tive nenhum lucro, nenhum prejuízo. Então, por quê? Porque eu fui feito anualmente esse ganho econômico, que aí, claro, que depois ganhou se tornou um ganho financeiro, tá? Como que fica o balanço final? Tá aqui, ó, ano a ano, e aí a gente redistribui, basicamente. O estoque, como a Josiane perguntou, e os valores? Tá aqui, ó, também, eu só coloquei para não ficar emaranhado de informações. Eu dou baixa no estoque, então zerou, não tem mais nada, aquele valor que eu vendi vem aqui para o caixa, tá? E aí eu faço a questão do somatório. Professor, da onde que é esse valor aqui? É o valor do estoque mais 420, tá, pessoal? Que dá 1.180.000.
Terras continua o mesmo, e aí eu tenho o valor de 4.180.000. Capital social continua o mesmo, e o valor lá dos lucros acumulados, 180.000, fecha o valor de 4.180.000. Tá ok? Pessoal, eu sei que às vezes é um pouco cansativo, inicialmente a gente tá aprendendo agora, às vezes fica um pouco difícil a gente fazer ali, mas vocês veem que é bem tranquilo, tá? Esse exercício, ele tá disponível em PDF para vocês no portal SIGA, e eu quero ver se ainda hoje eu posto essa aula gravada, tá? Para facilitar um pouco aí a compreensão de vocês. Mas acharam tranquilo o exercício ou muito difícil, pessoal? Eu sei que às vezes tem essa questão, né, da gente ficar em dúvida, né, por causa que é a primeira vez. Mas vocês podem ver que eu vou passar um exercício praticamente aí similar a esse, e vocês podem acompanhar pela aula também, tá? Que daí vai facilitar um pouquinho o desenvolvimento de vocês. Tranquilo? Josiane, Eva, Luana, Pablo, Daiane, entenderam, compreenderam? Tá tranquilo, prof. Só minha máquina tá centrifugando aqui agora, eu não consigo falar. Eu entendi mais ou menos, professor. Vou assistir mais uma vez para mim dar mais uma clareada na mente. Não, tranquilo, porque isso aí é o comum. Não vou dizer que é o comum da gente, mas na rural tem isso, tem essas diferenças, né? Essas particularidades. Mas não é um exercício difícil, tá, pessoal? Vocês vão ver, eu vou passar um exercício similar a esse para vocês desenvolverem e me entregarem amanhã, tá? Então faça com calma, assista a aula, essas partes aí que a gente vai basicamente compreender um pouco melhor, né? Fazendo é melhor. Eu particularmente, eu aprendo mais fazendo do que assistindo a teoria, né? Eu sou desse jeito, mas desse modo que a gente passou bem detalhado, acredito que vocês compreenderam um pouco, mas vocês vão compreender um pouco mais resolvendo o exercício, tá bom? Pessoal, por hoje é só, tá? Então a gente termina a aula por aqui, daqui a pouquinho tem outra aula. Vou me esticar aqui, tomar uma água, ir no banheiro e dar uma folga aqui no esqueleto, e quero agradecer vocês, desde já desejar um bom final de semana, tá? Se cuidem, tá? Que a pandemia ainda tá aí, amanhã é o dia, né, nosso de tomar a vacina, né, e esperamos que não viramos jacaré, né, igual alguns professores até brincaram com essa questão, tá? Mas assim, façam o exercício, qualquer dúvida estamos à disposição, tá? E aí na próxima aula a gente vai tirando as dúvidas de vocês que porventura tiverem. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no grupo, tá? Não é toda hora que a gente vai estar respondendo, mas no momento que eu vejo lá, eu respondo vocês. Pode falar, Josiane. A questão da minha atividade, o senhor vai conseguir mandar hoje? Como que tá? Tá. Então, a sua atividade eu quero mandar hoje, mas assim, Josiane, como eu tô na correria, se caso eu não mandar, você pode até mandar lá no WhatsApp a mensagem, eu posso estar te mandando, nem que seja no sábado, para você ver no domingo e me entregar na segunda, tá? Então não se preocupe com essa questão. Todo o seu prazo sempre vai ser segunda-feira para você me entregar até as 23h59, que é um prazo diferente aí, tá bom? Porque eu na correria, às vezes, a gente acaba esquecendo, mas não se preocupe, a sua atividade poderá ser entregue toda segunda-feira, tá? Mas eu quero ver se eu posto hoje. Se eu não postar hoje, eu posto amanhã, que daí você só vai ver domingo, né? Ou sábado mais à noite. E aí, desenvolver e me entregar segunda no e-mail, tá bom? Beleza, prof. Obrigada, então, até. Beleza, então. Pessoal, um grande abraço, fique com Deus, se cuida. E aí, amanhã, a atividade 9 horas vai estar disponível para vocês, tá bom? Abração, até mais.